Se vocês abrirem o boletim, aqui na primeira página, logo após aqui, logo embaixo, né, do nome da igreja, tem aqui entre aspas, coluna e firmeza na verdade. É como se fosse um lema, uma divisa da nossa igreja. Quem sabe dizer de que texto da Bíblia foi extraído? Ou se quiser, é só colar no boletim. Só colar agora, passa a página aqui, ordem do culto da noite. Aí você vê a referência bíblica aqui da mensagem. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E outro dia desse eu estava pesquisando alguma coisa, não lembro o que mais, mas estava pesquisando algo nos boletins antigos da igreja. E verifiquei que já estava lá presente essa divisa da nossa igreja, coluna e firmeza da verdade. Eu não sei dizer quando a nossa igreja escolheu essa divisa, mas já faz muito tempo. E é muito oportuna. Muito oportuna. E essa noite eu queria meditar com os irmãos justamente esse versículo que é a divisa da nossa igreja, mais do que nunca é oportuno, não é? Nós estamos completando 75 anos, vamos celebrar isso ao longo de todo esse ano de 2018, então é muito oportuno, meus irmãos, nós meditarmos, nós refletirmos a respeito desse texto bíblico, de onde a nossa igreja, há muito tempo atrás, extraiu a sua divisa, e que é muito apropriada. Então vamos ler, abram suas Bíblias, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: escrevo-te estas coisas, embora esperando ir ver-te em breve, para que, no caso de eu tardar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Algumas pessoas pensam que podemos pertencer a uma igreja de Cristo e procedermos, agirmos como bem entendermos, como desejarmos, e fazer na igreja o que bem quisermos. E alguns chamam isto de democracia. Nós não vamos discutir aqui, nós não vamos entrar nesse conceito de democracia. Mas democracia não é isso. E a Bíblia também está deixando bem claro que não é assim que deve ser feito no corpo de Cristo, na igreja, por aqueles que pertencem à igreja. Eu li propositalmente também o versículo 14. Paulo está dizendo a Timóteo que em breve estaria com ele pessoalmente lá em Éfeso. Se nós lermos o capítulo 1, nós vamos ver aqui Paulo se dirigindo a Timóteo, dizendo: deixei-te em Éfeso, etc., para divertir alguns que não preguem doutrina diferente, etc. e tal. Paulo deu uma missão a Timóteo de, lá em Éfeso, ensinar a igreja, colocar determinadas coisas em ordem.
E Paulo está deixando claro para Timóteo: olha, o meu desejo é brevemente estar aí com você e com a igreja de Éfeso, mas se eu demorar, eu estou te escrevendo essas coisas dessa epístola para que você saiba, e a igreja também, como convém proceder na casa do Deus vivo, que é a igreja, ou na igreja, que é a casa do Deus vivo. Então, fica claro nesse texto da palavra de Deus que há uma maneira de proceder corretamente na casa de Deus. Nós precisamos saber como devemos proceder como membros do corpo de Cristo. A casa de Deus a que o apóstolo Paulo está se referindo aqui não é, por exemplo, esse prédio. A casa de Deus a qual o apóstolo Paulo está se referindo somos nós. Em outras epístolas, ele diz que o templo de Deus, o templo em que Deus habita, portanto, a casa de Deus somos nós, aqueles que são a igreja de Cristo. Então, quando ele diz como convém proceder na casa de Deus, é como devemos agir, como devemos proceder, como aqueles que fazem parte da igreja, que compõem a igreja. Lá na epístola de Pedro, Pedro também diz que nós somos como pedras vivas do edifício de Deus, que é a igreja. Então, há uma maneira apropriada, sim, de agirmos, de procedermos, se fazemos parte da igreja. E o apóstolo Paulo estava preocupado com isso. Ele queria que isso fosse ensinado à igreja de Éfeso, que cada crente soubesse como realmente proceder, como agir como parte da igreja de Cristo, como membro do corpo de Cristo. E hoje, inicialmente, eu gostaria de examinar com os irmãos o porquê disso. Qual a razão de haver uma maneira apropriada, correta, de procedermos como aqueles que fazem parte, como aqueles que compõem a igreja de Cristo aqui, a Igreja Batista em Caraí. Esse ensino também é para nós hoje. Quais as razões? Por que nós devemos ter essa maneira apropriada de procedermos? Em primeiro lugar, porque devemos nos identificar com o caráter de Deus. Nós precisamos proceder corretamente na igreja, porque nós precisamos nos identificar com o caráter de Deus. Chama a atenção dos irmãos para a expressão aqui, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, que o apóstolo Paulo diz que a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Ele não diz simplesmente que a igreja é a casa de Deus, ponto final. Não, ele diz que a igreja é a casa do Deus vivo. Mas por que ele falou isso? Olha, a palavra que foi transliterada como igreja, eclesia, significa literalmente um ajuntamento, uma assembleia de pessoas que foram convocadas por algum motivo, que tem um objetivo para aquele ajuntamento. E os pagãos também tinham eclesias. Os pagãos também tinham suas assembleias para adorar os seus deuses. Repito, os pagãos também tinham suas assembleias para adorarem os seus deuses, suas eclesias, ocasiões em que se reuniam para cultuar os seus deuses. Por isso que Paulo enfatiza: a nossa eclesia não é para um Deus pagão,
que não existe, que é morto. A nossa eclesia é para adorar, é para servir ao Deus vivo, ao único Deus, verdadeiro, vivo. E esse Deus vivo, esse único Deus, ele tem caráter peculiar. Lá em Romanos capítulo 1, apóstolo Paulo ressalta que esses deuses pagãos, esses falsos deuses, eles foram criados à imagem e semelhança do pecador. Portanto, eram deuses que possuíam todos os defeitos de caráter do ser humano. Deuses que possuíam todos os pecados dos seres humanos. Basta ler um pouco sobre aqueles deuses, sobre a mitologia grega. Deuses adúlteros, deuses irados, deuses assassinos, deuses gananciosos, deuses egoístas, deuses mentirosos. Os falsos deuses eram assim. Todos os defeitos, todos os pecados dos seres humanos também eles tinham. Mas nós não. Nós somos da Assembleia, nós somos da Eclesia, nós somos da Igreja do Deus vivo. Esse Deus vivo não é igual a nós. Esse Deus vivo, ele tem caráter perfeito em justiça e amor. É o que a palavra de Deus revela sobre Deus. Ou melhor, que o próprio Deus revelou a respeito de si mesmo e está registrado aqui na Bíblia, que ele é perfeito em justiça e amor. O único Deus, o Deus vivo, que se revelou a nós, ele se revelou em justiça e em amor, o Deus vivo. E se nós pertencemos à igreja desse Deus vivo, nós precisamos saber como proceder na igreja, para procedermos em justiça e amor, ou seja, para procedermos de maneira que nossas ações, nossas atitudes nos identifiquem com o caráter de Deus. Nossas ações, nossas atitudes revelem o caráter do único Deus vivo. Precisamos saber como proceder na casa de Deus, na igreja do Deus vivo, porque nós precisamos proceder em coerência com o caráter de Deus, identificando-nos com o caráter de Deus. Isso é possível quando realmente o Espírito Santo de Deus tem o controle de nossas vidas. E é um processo contínuo, é um processo diário, é um processo constante. Se nós deixamos que o nosso velho homem interfira, nós não vamos nos identificar com o caráter de Deus. Mas se dia a dia, fazemos como o apóstolo Paulo, que declarou: já estou crucificado, Gálatas capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo na carne, vivo não mais eu, mas Cristo que se sacrificou por mim. Se nós fazemos isso diariamente, nossas atitudes, nossos procedimentos, cada vez serão mais perfeitos em justiça e em amor, porque o Espírito Santo de Deus que habita em nós vai ter liberdade para realizar isso em nossas vidas. Mas o segundo motivo também, meus irmãos, para nós procedermos de maneira correta na igreja do Deus vivo, na casa de Deus, é porque nós temos uma missão a cumprir. Nós temos uma missão a cumprir. E nossas ações, nossas atitudes devem convergir, devem cooperar para o cumprimento da nossa missão. Nós vemos isso quando Paulo declara que a casa de Deus, a igreja dos Deus vivo, é o quê? Coluna e firmeza da verdade.
Coluna e firmeza da verdade. Que verdade é essa que o apóstolo Paulo está se referindo? A maior verdade de todos os tempos, a mais importante. Por isso que ele diz coluna e firmeza da verdade, ele não diz coluna e firmeza de uma verdade, ele diz coluna e firmeza da verdade. E ele menciona essa verdade no versículo seguinte, no versículo 16. Ele fala do grande mistério de Deus nos salvando, algo que antes esteve oculto, mas que foi revelado em Jesus Cristo. O amor de Deus nos buscando, nos salvando, né? Ele fala, aquele que se manifestou em carne, em corpo. Deus se manifestou em forma humana. Foi justificado em espírito. Por quê? Porque Jesus, Deus que se fez homem, lá na cruz ele se tornou pecado, levou sobre si castigo de todos nós, mas ele foi justificado por Deus em espírito, porque ele nunca pecou. Foi visto lá pelos anjos no céu, quando morreu e lá esteve antes da sua ressurreição. E depois que ele ressuscitou, foi anunciado entre os gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Essa é a verdade. Deus se fez homem para nossa salvação. E Paulo usa justamente essa palavra se referindo a isso, a verdade. Ainda nessa epístola aqui, no capítulo 2, no versículo 4, ele fala do desejo de Deus, olha, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que verdade? A mesma que ele fala aqui no versículo 16, ele se refere com outras palavras aqui, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. É essa a verdade, a grande verdade que a igreja é coluna e firmeza da verdade, que o Deus eterno tornou-se humano, e como homem, em forma humana, ele tomou sobre si, lá na cruz, o pecado de todos nós e o castigo pelos nossos pecados. E ele ressuscitou, voltou ao céu, está à direita de Deus, e antes de voltar ele declarou, é-me dado todo o poder no céu e na terra. É essa a verdade que o apóstolo Paulo se refere, quando diz que a igreja é coluna, firmeza da verdade. O que ele quer dizer com isso? Coluna e firmeza da verdade. Há algumas versões da Bíblia que esse versículo aqui, em vez de firmeza, traduz como esteio. Nós temos alguns esteios aqui nesse teto, né? Essas vigas principais, né, são os esteios aqui do nosso teto, né? O teto, a tradução por firmeza dá quase no mesmo, né? A igreja é coluna e esteio da verdade. O que quer dizer isso? Que a nossa igreja levanta bem alto essa verdade, como uma coluna. E a igreja de Cristo sustenta essa verdade como um esteio no meio dessa humanidade incrédula, pagã, seguindo tantas formas diferentes de mentiras. Mas a igreja de Cristo está sustentando essa verdade bem alto, para que todos vejam. Isso se refere à nossa missão, meus irmãos. Nós não podemos nos contaminar com a incredulidade, senão nós não seremos mais coluna, firmeza da verdade. Nós não podemos nos acomodar, ficar somente dentro das igrejas,
Senão nós não estaremos colocando essa verdade bem alto como coluna, para que todos vejam, para que todos conheçam. Nós somos coluna e firmeza da verdade quando nós não abrimos mão da nossa fé, não abrimos mão dessa verdade, e mais do que isso, quando nós estamos levando essa verdade para os outros, quando estamos tornando essa verdade bem visível para todas as pessoas. E, meus irmãos, nós só temos essa possibilidade de sermos coluna e firmeza da verdade, porque nós próprios temos como base a verdade. A Igreja de Cristo tem condição de ser coluna e firmeza da verdade, porque a própria Igreja de Cristo está firmada, está baseada na verdade. Lá em Mateus, no capítulo 16, versículos 16 a 18, Jesus perguntou para os discípulos: vocês, quem dizem que eu sou? O que Pedro respondeu? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a verdade sobre a qual a igreja está edificada. Essa é a verdade que a igreja proclama. Ou seja, essa é a verdade que a igreja é coluna e firmeza. E Jesus respondeu para Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não estava se referindo a Pedro, não. E no original, lá no grego, isso fica muito claro. Pedro, Petros, é um seixo, né? Aquele tipo de pedra que a garotada pega para tacar em alguma coisa. Espero que não seja nada que estrague, né? Aquela pedra pequena que as crianças usam para brincar, para jogar em alguma coisa. E quando ele diz sobre esta pedra, é litos, rocha. Litos, rocha, era aquilo que Pedro tinha acabado de afirmar. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre essa rocha firme que a igreja está edificada. Sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Nós só temos condições para sermos coluna e firmeza da verdade, porque nós estamos edificados sobre a verdade. Nós não podemos substituir a nossa base por nada, nem por ninguém. A nossa base precisa continuar sendo essa verdade, que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, o único Salvador. Cristo significa Messias, ungido, aquele anunciado pelos profetas, que viria como nosso Salvador. Essa é a verdade sobre a qual nós nos firmamos, essa é a verdade que nós erguemos bem alto e firmamos. Então, meus queridos, nós devemos proceder corretamente na igreja, porque nossas atitudes devem convergir, devem cooperar para a realização dessa nossa missão de sermos coluna e firmeza da verdade. Estejamos, meus irmãos, sempre atentos. Que o Espírito Santo de Deus, por meio de sua palavra, nos dê sempre o discernimento, porque nós temos essa responsabilidade. Nosso procedimento, nossas atitudes devem ser sempre corretas, coerentes com essa nossa condição de membros do corpo de Cristo, participantes e componentes da Igreja do Deus vivo. Oportunamente nós vamos prosseguir. Nós vimos hoje por que nós precisamos agir, proceder corretamente na casa do Deus vivo, na igreja. Outra ocasião nós vamos prosseguir vendo como.
quais são essas atitudes. Deus nos abençoe a todos. Vamos ficar